I'm Chucky. Wanna play a game? What's your favorite scary movie? Kill for mother. Welcome, Ellie. He'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. Continuando com a nossa celebração do Pride Month, hoje terminamos a nossa análise do famoso e super bem-sucedido franchise A Nightmare on Elm Street. Na primeira parte, falamos sobre as inspirações que levaram o Wes Craven a criar o Freddy Krueger e ainda analisámos os dois primeiros filmes, A Nightmare on Elm Street de 1984 e A Nightmare on Elm Street 2 Freddy's Revenge, a famosa sequela gay. Nesta segunda parte, iremos continuar onde paramos, com o filme que está empatado em primeiro lugar no topo da minha lista de filmes deste franchise, A Nightmare on Elm Street Parte 3, Dream Warriors. O Wes Craven voltou para escrever este filme, que saiu em 1987. Nesta sequela, o Freddy volta para matar os restantes jovens de Elm Street. As poucas vítimas que sobram estão internadas num hospital psiquiátrico, porque as pessoas acharam que eles tentaram cometer suicídio à meia da noite. E a Final Girl do primeiro filme, a Nancy Thompson, também regressa neste filme e faz basicamente o papel de mentora destas novas personagens quando se apercebe que eles estão a passar pelo mesmo que ela passou quando tinha a idade deles. 7, 8, better stay up late. 9, 10, never sleep again. A Nancy ajuda a nova protagonista, a Kristen, e os amigos dela a controlarem as suas habilidades nos sonhos. Os miúdos têm poderes neste. Parece ridículo, sei, mas eu juro que resulta. É que ao contrário de outros slashers da altura, os Nightmare on Elm Street acrescentaram um certo toque sobrenatural. E este toque sobrenatural não só acaba por os distinguir dos outros, como ainda lhe permite explorar este tipo de ideias, que não seria possível ou sequer plausível noutros franchises. O Friday the 13th tem uma personagem com superpoderes numa das sequelas, mas esse é todo um outro episódio. Entretanto, há toda uma história secundária a acontecer em que o novo interesse amoroso da Nancy vê um fantasma de uma freira que lhe diz para enterrar os ossos do Freddy para o parar de vez. The unquiet spirit must be laid to rest. Esta parte quebra um bocado o ritmo do filme, para ser honesto, mas ao mesmo tempo eu admito que era necessária e até tem um payoff decente. Porque turns out que a freira afinal é na realidade a mãe do Freddy, a Amanda Krueger. E em relação à história deste filme, o Craven disse numa entrevista que a este ponto do franchise, uma pessoa sozinha já não seria suficiente para parar o Freddy, visto que as almas dos amigos da Nancy o tornaram ainda mais forte, daí os Dream Warriors. E é também por isso que deixar de ter medo dele, como aconteceu no primeiro filme, já não é suficiente para o impedir. Este filme é bastante diferente dos outros e eu acho que é por isso que eu o adoro. Isto impede os filmes de se tornarem repetitivos, que é sempre algo que me incomoda quando fazem sequelas hoje em dia. E este até teve a coragem de matar a Nancy. A ideia de a trazerem de volta como a mentora de uma nova geração de personagens também foi brilhante e dá uma conclusão super satisfatória à história dela. E mesmo com a morte dela, tu sentes que é como se o legado dela continuasse na franchise. Outro aspecto que eu adoro neste filme é a quantidade de falas icónicas que vivem rent-free na minha cabeça. A minha favorita é definitivamente a This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. E de alguma forma, eu arranjo sempre forma de mencionar a icónica In my dreams I'm beautiful and bad. É a pior fala na história do cinema, mas a delivery é tão boa que acaba por se tornar icónica. And bad. E como se não fosse suficiente, o filme tem uma mensagem sobre prevenção de suicídio nos jovens. Bem, na realidade o franchise em geral tem essa mensagem, mas o Dream Warriors em específico. É uma mensagem para os pais ouvirem os seus filhos. Esta é a verdadeira mensagem por trás de Elm Street, e este filme não deixou qualquer dúvida sobre isso, e é algo que eu adoro. Algo que também distingue este filme dos que vieram antes dele é que é aqui que o Freddy se começa a tornar uma personagem mais cómica, mas não demasiado como em certas sequelas. E eu sou um enorme fã de humor negro, portanto, aprovo. E em 1988 é quando recebemos o quarto filme do franchise, A Nightmare on Elm Street Dream Master, onde recebemos uma suposta continuação da história da Kristen e dos Dream Warriors que sobreviveram no filme anterior. E eu digo suposta continuação porque os escritores decidem matá-los logo nos primeiros minutos do filme por algum motivo. O Nightmare 4 é onde eu acho que o franchise começou a criar sequelas só porque davam dinheiro, honestamente.
E eu quero deixar bastante claro que também não detesto este filme, mas é bastante mais fraco que os seus antecessores. O que eu mais detestei foi a morte dos sobreviventes do filme anterior logo no início deste. E como o filme começa assim, é difícil uma pessoa conseguir apreciar o que vem a seguir. Eu acho mesmo que eles podiam ter arranjado maneira de os manter no filme durante mais tempo. Para que é que eles os mantiveram vivos se morrem 5 minutos depois na sequela? Mas bem, a história desta é sobre a Alice Johnson. Antes da Kristen morrer, ela transferiu o poder dela para esta nova Final Girl, que acaba por começar a arranjar novas vítimas ao Freddy acidentalmente, por causa do poder da Kristen de puxar os outros para os sonhos dela. À medida que os amigos dela vão morrendo, a Alice vai adquirindo partes das suas personalidades que ela acaba por usar para derrotar o Freddy. Este filme é menos sobre o Freddy e foca-se mais na Alice, mas eu admito que até gostei da story arc dela. Ela começa como uma miúda vulnerável e frágil e torna-se na personagem mais forte deste franchise no final do filme, apesar dela ter sacrificado todos os seus amigos acidentalmente até lá chegar. E eu admito que, apesar de não gostar que os Dream Warriors tenham morrido logo no início, a minha morte favorita deste filme foi quando o Freddy apareceu num colchão de água de um deles para o afogar e sai-se com... E a morte da Debbie, uma das amigas da Alice, também é incrível. É bastante longa para descrever em detalhe, mas basicamente ela tem medo de baratas, então o Freddy transforma-a lentamente numa barata e acaba por a esmagar. Enquanto isso, a Alice e o namorado estão a tentar salvá-la, mas o Freddy prendeu-os num loop temporal. Parece ridículo quando eu o descrevo em voz alta desta forma, mas eu juro que é uma death scene incrível e é preciso ser vista para se perceber. E com isto, chegamos a um dos filmes que eu menos adoro. A Nightmare on Elm Street Part 5, Dream Child. Eu tento desculpar este filme por ter sido apressado, I guess. Basicamente a Alice agora está grávida e o Freddy quer possuir o feto dela para poder renascer. E a ideia não é a melhor, mas ao menos recebemos mais backstory sobre o Freddy. O espírito da Amanda Kruger, a mãe do Freddy, regressa e revela que o Freddy foi concebido quando ela foi trancada no manicômio e violada por 100 homens. As mortes deste filme também são bastante originais, mesmo com todos os cortes que sofreram, porque, apesar de todas as armas, os americanos não são grandes fãs de sangue em filmes, aparentemente, I don't know. Uma das minhas mortes favoritas foi a da Greta, uma das personagens secundárias. O Freddy prende-a na mesa de jantar e obriga-a a comer até rebentar, basicamente, enquanto os convidados desse mesmo jantar se riem dela, incluindo a sua própria mãe. É tortura física e psicológica ao mesmo tempo para esta personagem, algo que acaba por se tornar na imagem de marca do Freddy ao longo do franchise. Don't talk with your mouth full, dear! Os 5 filmes de Nightmare on Elm Street foram um enorme sucesso financeiro para a New Line Cinema, mas a casa que o Freddy construiu começou a trabalhar noutros franchises. Eles sentiram que estava na altura de seguir em frente e foi daí que nasceu o filme que a maioria dos fãs parece odiar. Freddy's Dead, The Final Nightmare. Como alguém gosta de escrever, eu sei o quão difícil é encontrar uma conclusão satisfatória. E este filme é basicamente o exemplo perfeito do que não fazer. Eu sinto que o pensamento deles foi do tipo, quanto maior melhor, e então decidiram fazer um monte de mortes completamente ridículas e uns plot twists meio estranhos, que nem eram bem plot twists. Eu não sei porque eu consigo ver este filme mais como um desenho animado do estilo Happy Tree Friends do que como um filme. Não sei porque acho que teria sido muito mais tolerável dessa forma. Já para não falar que na cena final do filme, a Maggie, a final girl desta, está a lutar contra o Freddy num centro de detenção juvenil e aparentemente eles tinham lá estrelas ninja e dinamite. Eu nem sei por onde começar com este filme. O Freddy's Dead dá-nos um novo protagonista. Ele não tem nome. Ele tem amnésia por motivos e foi enviado pelo Freddy para encontrar a sua filha, a Maggie. Sim, o Freddy tem uma filha agora. Aceitem. O objetivo do Freddy neste filme é criar novas Elm Streets para ele poder arranjar novas vítimas, visto que ele já matou todas as crianças de Springwood. Does it make sense? Not really. A este ponto eu já não sei o que é que faz sentido. Outra coisa que este filme faz é aumentar ainda mais a backstory do Freddy. Eles mostram-nos partes do passado dele, incluindo ter sido vítima de bullying na escola por ser filho de 100 malucos, porque aparentemente é um facto público somehow. Também o vemos a torturar animais em criança e a ser agredido pelo pai, um traço comum em serial killers.
Essa cena acaba com ela matar o próprio pai, e depois ainda temos o momento em que ele é queimado vivo. Ao que parece, quando isso aconteceu, ele foi recebido por 3 demónios que são responsáveis pelos poderes sobrenaturais dele, cause why not? E eventualmente a Maggie descobre que é filha dele e que reprimiu as suas memórias quando o Freddy matou a mãe dela e que o Freddy gostava de brincar com criancinhas na cave. Houveram vários guiões alternativos e quem me dera que eles tivessem sido utilizados. O meu favorito é um em que o filho da Alice se torna novo protagonista e em que alguns dos Dream Warriors até voltavam para o ajudar a derrotar o Freddy depois de ele matar a Alice. E o meu sentimento em relação a este filme é bastante parecido ao Strangers Chapter 1, o novo remake dos Strangers que era suposto ser uma prequela. Por muito mau que o filme tenha sido, eu tenho de dar crédito à equipa de marketing. Eles já organizaram todo um funeral para o Freddy em Los Angeles com a permissão do presidente da Câmara e o dia 13 de setembro tornou-se o Freddy Krueger Day. O que foi fortemente criticado, obviamente, porque parece que estão a glorificar um assassino de crianças. Eu acho que a única storyline que eu gostei neste filme foi a da Tracy, uma das personagens secundárias que por algum motivo sobreviveu. Mas especificamente, gostei da parte em que o Freddy vai atrás dela nos sonhos dela e se disfarça do pai da Tracy, que eles insinuam fortemente de ter abusado sexualmente da Tracy. Em vez de ser mais uma vítima, ela aproveita este sonho para soltar todas as suas frustrações e traumas e dar-lhe uma carga de porrada com uma chaleira. E qual é a resposta do Freddy? This, bitch! Eles já nem estavam a tentar a este ponto. Anyways, a este ponto o franchise era suposto estar morto e enterrado. Só que o Freddy's Dead foi tão mau que o Wes Craven sentiu a necessidade de pedir desculpa aos fãs. E foi assim que nasceu o Wes Craven's New Nightmare. Na vida real, a Heather Langenkamp, a atriz que interpretou a Nancy, estava a receber chamadas de um fã que estava obcecado com ela e que não gostou da forma como o último filme acabou. Então eles usaram esta ideia para a história deste filme. Este filme é uma obra meta-cinematográfica em que os atores interpretam-se a eles próprios no filme, o que vai inspirar o Craven a criar o Scream anos mais tarde. E apesar de não estar nem perto de ser o meu Nightmare favorito, é definitivamente melhor que o anterior. Antes de continuarmos, certifiquem-se que interagem com a plataforma em que me estão a ouvir para se juntarem à seita e ajudem o Psycho Approved a crescer. Depois do New Nightmare, não houve mais filmes do Nightmare on Elm Street. Mas durante anos haviam rumores de um crossover do Freddy com o Jason do Friday the 13th, e estes rumores acabam por se tornar realidade em 2003. Por volta dessa altura, o franchise do Friday the 13th estava claramente a ficar sem ideias, com filmes como o Jason X, também conhecido como aquele em que o Jason vai para o espaço. Houve tanta gente envolvida no guião deste filme que a certo ponto até o Pinhead do Hellraiser era suposto aparecer. O que eu kinda que gostava de ter visto honestamente, porque o Pinhead precisa e merece aparecer num filme decente para variar. No que diz respeito à recepção do filme, os fãs de ambos os franchises gostaram, mesmo que pareça uma espécie de fanfiction. Não foi um mau filme, mas para os fãs mais casuais de filmes de terror, eu acho que não deve ter trazido nada de novo para a mesa, porque o filme acabou por receber críticas medíocres. Mas, mesmo assim, conseguiu ser o filme mais lucrativo em ambos os franchises. Make them remember me, Jason! Make them remember what fear tastes like! I've been away from my children for far too long. E este acabou por ser o último filme tanto do Jason como do Freddy antes dos seus reboots. Era para ter havido uma continuação do Freddy vs. Jason, e desta vez eles planeavam incluir o Ash Williams do franchise do Evil Dead, mas a ideia acabou por ser transformada numa série de banda desenhada. O Freddy vs. Jason vs. Ash e a sua sequela Freddy vs. Jason vs. Ash Nightmare Warriors teve alguns painéis bastante interessantes para os fãs destes filmes. Basicamente, o Freddy está a usar a mãe do Jason para o manipular, de forma a ser ressuscitado com o Necronomicon, o livro dos mortos do Evil Dead. E depois, o Freddy usa os poderes do livro para trazer as vítimas do Jason dos filmes anteriores para o atacar. E na sequela, o Nightmare Warriors, os sobreviventes dos 3 franchises ao longo dos anos juntam-se para derrotar o Jason e o Freddy, incluindo a Alice. Se é fanservice, sim. E não é muitos. E não são poucos.
não é? Bastantes. But I love it for it. É pena não termos tido a oportunidade de ver esses momentos na televisão, mas duvido que seria possível juntar os atores de 18 filmes diferentes anyways. E por fim, em 2010, tivemos o remake do filme original. Neste filme, as vítimas de Freddy partilham todas uma coisa em comum. Todas elas foram molestadas pelo Freddy quando eram crianças. Basicamente, o objetivo dos escritores deste remake era seguir a mesma fórmula que o remake do Friday the 13th e pegar nas melhores partes do franchise e juntá-las todas no mesmo filme. E o que é que acontece com isto? O filme acaba por não ter absolutamente nada de original. O remake segue basicamente a mesma história do filme original, só com algumas alterações. O objetivo deles era tornar este filme mais assustador do que os originais, pelo que o Freddy deixa de fazer piadas e de gozar com as vítimas. Por outras palavras, o filme leva o Freddy mais a sério e deixa a comédia de parte, e até reutilizam a ideia que o Wes Craven tinha originalmente de o tornar num pedófilo, que de certa forma era desnecessário, porque essa ideia sempre esteve subentendida nos outros filmes, mas pronto. No entanto, o Craven não foi grande fã do filme, até porque nem sequer foi consultado durante a produção. E quanto às mortes neste filme, a maioria são recriações de mortes dos filmes anteriores, portanto também não há nada de novo. A única ideia original que este filme teve, na minha opinião, foi a introdução da ideia de microsono. E eu até gostei da ideia, é pena eles não terem tido mais ideias originais. O microsono é basicamente um termo utilizado para quando alguém adormece por volta de 15 ou menos segundos, e costuma ser bastante comum em casos de privação de sono. It says at the 70-hour mark, the insomniac will begin to experience micronaps. His brain will begin to shut down its functions for several seconds and attempt to recharge itself. This basically means that you're dreaming, but you don't know it. Este conceito permite-lhes misturar melhor o mundo real com o mundo dos sonhos no filme e torna-se mais difícil de perceber se as personagens estão mesmo a sonhar ou se estão acordadas. Este remake acaba por receber um People's Choice Award em 2011, sabe-se lá como, visto que tem 14% no Rotten Tomatoes e reviews muito negativas. E eu tenho que concordar com as avaliações dadas. O filme faz-me lembrar mais o Friday the 13th do que A Nightmare on Elm Street, no sentido em que as personagens acabam por ser só números para o Freddy matar e não têm qualquer personalidade ou desenvolvimento. É que até o ator que fez de Freddy em todos os filmes antes deste disse que não gostou do remake. Mas deixemos de ser negativos. O que é que segue para o franchise? Well, ainda não se sabe ao certo. Em 2015 haviam rumores de um segundo remake, desta vez nas mãos do escritor da Orphan, um filme de 2009, que eu eventualmente também irei falar neste podcast. No entanto, esse remake foi posto no congelador durante imenso tempo, porque a New Line Cinema está a curtir bué do dinheiro que está a fazer com o Conjuring, então decidiram continuar com esses filmes. Eventualmente em 2019, os direitos do filme acabaram por ser devolvidos já ao Wes Craven Estate, que aparentemente já começaram a planear novos projetos, incluindo um novo filme e uma possível série para a HBO, com a intenção de trazer o ator original do Freddy de volta. No entanto, é preciso ter em consideração que isto até agora são só rumores e ainda não há confirmação de nada. E assim concluímos a segunda parte sobre A Nightmare on Elm Street. O futuro deste franchise pode ser incerto de momento, mas uma coisa é certa. O Freddy deixou uma marca permanente na história do terror cinematográfico. Se gostaram deste episódio, recomendo que tenham uma oportunidade ao documentário Never Sleep Again, The Elm Street Legacy, disponível no YouTube. Foi uma grande ajuda durante a minha pesquisa, mas eu aviso desde já que tem 4 horas. No entanto, dá-vos a oportunidade de ver uma grande parte do elenco e equipa do franchise que claramente adoraram os seus papéis na criação desta história e dá para ver o quanto eles apreciam o que o Freddy fez pelas suas carreiras. Por hoje é tudo, eu agradeço por se juntarem a mim mais uma vez. Vemo-nos para a semana, onde vamos terminar as nossas análises do Pride Month com provavelmente o episódio mais gay até hoje. O alvo de análise vai ser o Bit, um filme de vampiros de 2019, e vamos falar também sobre a história da luta pelos direitos LGBT e o estado atual da comunidade, e claro, analisar a história do filme e a mensagem que o filme nos tenta transmitir. Aconselho fortemente a verem o filme antes de se juntarem a mim na próxima quarta-feira. Obrigado por me ouvirem, and this message was psycho-approved. In my dreams, I'm beautiful